graças a Deus, podemos estar aqui. Falei com a minha esposa, né? Que a primeira coisa, quando a gente chegou ali, a gente já viu a Lívia e já viu ela sorrindo, né? Isso é uma característica dos irmãos que já conhecem como que a Lívia é. E para a gente é uma imensa alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Nós somos membros da IBEL, a Igreja Batista aqui em Eldorado, vizinho de vocês, onde o pastor é o pastor Eumir. Então nós estamos aqui, somos vizinhos e tenho certeza que esse local, essa parte aqui da Serra tem sido muito bem evangelizado através das igrejas que estão aqui presentes. Nosso desejo, a nossa oração é que nós como igreja, irmãos, continuemos com a nossa visão olhando sempre para o alto, olhando sempre para o Senhor, porque Ele tem muitas coisas para realizar ainda também na vida dessa igreja, amém? Nós estamos começando mais um ano, nessa noite, nós queríamos compartilhar, acho que é o segundo domingo, né? O segundo domingo do mês de janeiro, e todos nós estamos voltados com os nossos pensamentos do que vai ser nesse ano de 2025, as nossas metas, os nossos alvos, os objetivos para a nossa vida. E eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no texto de Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Também está sendo projetado e nós faremos essa leitura de onde nós vamos tirar, obrigado, irmão, onde nós vamos tirar por base a nossa meditação nessa noite. O texto diz o seguinte, Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 12. Nos diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, diz o verso 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado pela sua palavra, que ela continue sendo uma verdade esclarecedora aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Queridos irmãos e amigos, nós temos falado aqui na nossa palavra introdutória a respeito de alvos e de objetivos para a nossa vida. Quem de nós não faz isso? Traçar metas realistas para a nossa vida, não somente material, para o nosso trabalho, para a nossa família, mas nós também traçamos as metas espirituais, o que nós almejamos no ano de 2025. Nessa noite, eu quero falar exatamente sobre isso, né? Um ano novo com propósitos eternos. Todos nós também temos isso. Fazemos um propósito com o Senhor, ou temos propósitos na nossa vida, e esses propósitos são os nossos alvos, as nossas metas que nós vamos estabelecendo. Possivelmente as metas minhas particulares de 2024, alguma delas eu não consegui alcançar, não foi possível alcançar. Eu retorno com elas em 2025, para que de alguma forma, mudando uma coisa aqui, outra ali, ajustando algumas coisas, eu possa alcançar esse objetivo. Na vida espiritual, nós precisamos de colocar ela, como diz a palavra do Senhor para nós, nós precisamos de colocar ela em primeiro lugar na nossa vida. E assim tudo o que nós fazemos. O texto dessa noite
nos diz exatamente isso, né? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para conquistar aquilo que também eu fui conquistado por Cristo. Cristo, Ele já alcançou, Ele já me alcançou. Posso ouvir um amém aqui nessa noite? Amém. Cristo nos alcançou, nós já fomos alcançados por Cristo. Agora nós vamos prosseguir nesse alvo, para que de alguma forma Deus me use o meu dom, o talento que Deus me deu, na sua obra neste lugar, aqui nessa igreja, na minha casa, na minha faculdade, no meu trabalho, aonde Deus tem me colocado. Como nós estamos começando um novo ano, isso é um momento perfeito para que todos nós venhamos a pensar no que importa de verdade na nossa vida. Vamos conversar um pouco nessa noite sobre isso, aquilo que verdadeiramente importa para nós. Bens, propriedades, trabalho, dinheiro na conta, tudo isso são coisas importantes e que, assim como você, eu também corro atrás. Porém, nós precisamos de estar pensando exatamente por quê? Nas coisas espirituais, nos propósitos eternos que o Senhor tem para nós. Porque muitas das vezes nós traçamos metas para a nossa vida, e essas metas, elas não estão alinhadas de acordo com a vontade de Deus. O que acontece com a gente? Nós fracassamos, nós caímos, porque as nossas metas não estavam alinhadas com aquilo que Deus tem planejado para nós. Então é muito simples nós podermos fazer isso, mas nós precisamos de estar alinhados com o Senhor. O que realmente importa na minha vida? Eu já fiz essa pergunta no início do ano: Senhor, o que realmente importa para mim? Para que eu não fique cansado durante o ano, para que eu não venha me estressar no meu trabalho, na minha casa. O que realmente importa? No final das contas ali, né, no final de tudo ali, o que realmente importa é que eu possa pensar nos propósitos eternos da minha vida aqui neste lugar. Que as pessoas possam olhar para mim, possam olhar para a sua vida e dizer assim: ó, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, aquele casal, essas pessoas são crentes e que têm demonstrado através do seu testemunho o que é verdadeiramente servir ao Senhor. No mundo onde as pessoas já banalizaram o nome cristão, eu sou crente, já não vale mais tanta coisa assim, se banalizou. Nós temos uma geração, a Lília está lembrando aqui de coisas de 1997, né? O tempo está passando, o tempo passa, e nós precisamos de estar pensando exatamente nessas coisas. O apóstolo Paulo está nos convidando nessa noite a pensar, né, exatamente nas coisas que são eternas, irmãos, coisas que vão ter valor, coisas que nós vamos deixar um legado para as pessoas que estão olhando para nós. A todo momento tem pessoas olhando para a gente, todo momento tem. Pense você que não, mas tem. Com o seu testemunho, com o seu modo de vida, as pessoas estão olhando para nós. Então o apóstolo Paulo escreve aqui aos Filipenses, né, que estava preso, como todos nós sabemos. Ele escreve que estava em Roma, estava preso, né, e em meio a todas as dificuldades que eram a prisão, ele exorta os crentes a viverem com foco em Cristo Jesus. O meu desejo, a minha oração é que durante esse ano de 2025, ainda que eu não te conheça, é que o seu foco, o foco da sua família, seja o Senhor Jesus Cristo. Porque com certeza, se for dessa forma, todos nós teremos uma grande vitória no final desse ano. Nós possamos aqui, possivelmente, os cultos aqui no final de ano, você possa se lembrar que começou o ano assim, com foco no Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero destacar aqui pelo menos 3 coisas que vamos tirar desse texto, que são coisas que são muito importantes para que você não venha a cair no meio do caminho, a desistir das suas metas, mas que você possa, de fato, de verdade, conforme ensina o apóstolo Paulo para nós, que você possa tirar desse texto, ser uma verdade esclarecedora no seu coração. Que tudo que nós vamos falar aqui nesta noite, se você já não faz, você possa fazer para a honra e para a glória do Senhor. A primeira delas é deixar as coisas
para trás, deixar o passado para trás. O texto do verso 13, eu não vou ler ele na ordem, mas ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que estão adiante. O apóstolo Paulo nos adverte que se nós queremos ter um ano com propósitos eternos, pensando em Cristo, pensando de fato de tudo aquilo que importa para nós precisamos de deixar o passado para trás. Deixar o passado das tristezas, dos fracassos que nós tivemos, das angústias, das decepções, das pessoas que nos decepcionaram. Deixar o passado para trás. Não viver mais no passado, mas eu começar a viver agora no presente. Deixar também as glórias que nós tivemos no ano de 2024 para trás, ou nos anos anteriores. E quando eu falo de glórias, eu falo dos nossos sucessos. O sucesso do seu time, o sucesso da sua carreira, o sucesso da sua família. Deixe para trás o passado também. Algumas pessoas, elas carregam os fracassos, mas carregam também a glória. E aí, o apóstolo Paulo nos ensina, esquecendo-me das coisas para trás. Ele não está dizendo, não leve as lições do passado adiante. As lições nós temos que carregar. Todas as lições, tudo aquilo que nós aprendemos com o nosso passado de derrotas, com o passado de glória, nós precisamos de carregar as lições. Elas têm que estar aqui presentes para nos lembrar daquilo que nós vivemos. Agora, o que nós não podemos ficar pensando são dos nossos fracassos que nós tivemos no ano passado. Isso é muito importante. E aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, está nos exortando para que nós não viemos a confiar, por exemplo, nas coisas humanas para a salvação. Ele mesmo, renunciou a alguns privilégios que eram muito importantes, ele como sendo um judeu, para alcançar o que realmente importava, que era Cristo. Ele tinha esse objetivo na vida dele, então ele abriu mão de alguns privilégios que ele tinha para estar vivendo algo que é mais importante na nossa vida, que é Cristo Jesus. Ele deixou, ele se desprendeu, alguma coisa que estava prendendo, estava impedindo ele de avançar. Ele diz assim: eu vou deixar aqui algumas coisas para trás, e eu vou buscar aquilo que realmente importa na minha vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa também, o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando sobre renúncia. Se nós queremos fazer do ano de 2025 um ano abençoador, de propósitos eternos, nós precisamos de renunciar a algumas coisas. Eu quero ler para os irmãos 2 textos da palavra de Deus, que estão também reforçando o que nós estamos falando aqui. Nós precisamos de deixar o passado para trás. O primeiro deles é Isaías, capítulo 43, o verso 18 e o verso 19, quando ele diz assim: esqueçam o que se foi. Prestem atenção. O povo judeu estava no cativeiro babilônico, sofrendo as angústias, achando que estavam esquecidos ali no cativeiro. E aí então vem a palavra do Senhor e diz: esqueçam-se do que se foi, não vivam no passado. É isso que está dizendo lá, Isaías 43, 18 e 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo, vocês não a reconhecem? Queridos irmãos, muitas das vezes nós podemos perceber que Deus já está fazendo uma coisa nova na nossa vida. Amanhã, talvez você não esteja de férias, eu não estou, tenho compromissos amanhã cedo, mas eu tenho que ter a certeza que o Senhor já venceu a minha batalha, e eu não tenho que estar angustiado com o que vai acontecer essa semana. Eu preciso de crer, eu sou crente, confia no Senhor. É isso que está nos dizendo a palavra de Deus. E aqui o povo que estava preso no cativeiro não estava acreditando que Deus podia fazer na vida deles, de que podia restaurar aquele povo e apontar para eles um futuro esperançoso. Deus tem para a sua vida um futuro esperançoso no ano de 2025. Eu creio nisso. Se você é um crente no Senhor, se você deposita a sua fé nele, saiba disso, tenha certeza disso, de que o nosso Deus, ele pode fazer algo muito mais impressionante do que abrir um caminho no mar vermelho, no mar. Ele pode fazer algo muito mais na nossa vida. E outro texto é Salmos 103, verso 12, muito conhecido entre nós, quando ele diz:
quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Muitos de nós ainda estamos agarrados ainda ao nosso pecado, aquilo que nós fizemos lá atrás, a velha vida. Eu nasci de novo, nós cantamos aqui nessa noite. Esse cântico ele vem para nós, esse texto vem para nós para afirmar que você é uma nova criatura no Senhor Jesus. Não deixe que o inimigo coloque pensamentos errados, não deixe que essas coisas venham puxar você para trás, mas continue olhando para Cristo. Faça esse ano um ano de propósitos eternos na sua vida, meu irmão. É isso que nos diz a palavra de Deus. E aqui então, nesse Salmo de número 103, verso 12, o salmista está destacando, né, a misericórdia de Deus em remover completamente os nossos pecados. É nesse Deus que nós estamos servindo. É esse Deus que eu quero continuar servindo. É esse Deus que eu creio que Ele remove completamente. E aqui talvez eu poderia parar e dizer: vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida. E eu não mereço isso, eu não mereço essas coisas. Portanto, nós temos que deixar o passado para trás. Em que condições nós precisamos? Como que nós podemos fazer isso? Deixar o passado para trás. Nós precisamos de identificar algumas áreas da nossa vida. Faça uma autoanálise aí, agora, durante a semana, daquelas coisas que são pensamentos que vêm na nossa cabeça, que estão nos fazendo lembrar de coisas do passado, seja glória, seja decepções. Identifique essas coisas, peça ao Senhor para que o Senhor Ele tenha poder de tirar esses pensamentos, essas ideias da sua cabeça. E peça ao Senhor para te lembrar dos textos que nós lemos aqui nesta noite, de que Ele te concedeu perdão. Eu fui perdoado pelo Senhor. E em terceiro lugar, decida agora, que você tem toda essa certeza, que você tem um ano inteiro pela frente. Decida olhar para frente, decida olhar para cima, para o Senhor, decida prosseguir, porque tenho certeza que Deus Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Em segundo lugar, no verso de número 14, o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tenha um alvo definido, tenha um alvo de fato claro, muito claro, que você vai se lembrar durante todos os cultos da semana. Você vai vir para cá, glorificar a Deus e vai dizer: Senhor, o meu alvo é esse aqui, é isso que eu quero para a minha vida. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, apesar de estar preso, apesar das tristezas, talvez, as intempéries da vida, as coisas que estavam incomodando ele diz, não batendo no peito, não para se vangloriar, não para querer ser o tal ali naquela cadeia, do lado de um monte de soldado, mas ele dizia: prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação. Ou seja, ele estava lembrando que a vida cristã, irmãos, isso aqui é sério agora que eu vou também dizer, a vida cristã ela também é comparada a uma corrida, o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz: eu prossigo para o alvo, e aqui eu preciso de me preparar, eu preciso de buscar a orientação da palavra de Deus, eu preciso de orar mais, eu preciso de ter mais intimidade com o Senhor, eu preciso de bater lá no gabinete do meu pastor, o pastor Josimar aqui de vocês, e dizer: pastor, e vocês vão fazer uma grande alegria na vida dele, dizer: pastor, eu estou aqui porque esse ano eu orei e o Senhor está me incomodando porque eu quero servir mais. Você ore por mim, você me ajude, você me oriente, porque eu quero servir mais, eu quero ser ainda mais do que eu já fui no ano passado, porque é isso que Deus quer para a minha vida. E eu tenho certeza que o pastor vai ficar muito feliz, você vai ficar muito feliz, porque nós nascemos exatamente para isso, para servir ao nosso Senhor. O apóstolo Paulo ele tinha duas alegrias, duas certezas na vida dele. A primeira era a alegria de poder servir ao Senhor. Eu tenho a alegria de estar aqui, apesar de não conhecer a maioria de vocês, mas é a casa do Senhor. O apóstolo Paulo também tinha essa alegria, e ele tinha o cumprimento da sua missão como apóstolo do Senhor.
do seu ministério que Deus tinha dado para ele. Ele tinha muita certeza, muita clareza daquilo que ele queria, daquilo que ele queria para a vida dele. Por isso que nós temos um personagem, uma pessoa tão importante na nossa história, que é o apóstolo Paulo, a quem eu também posso imitar, assim como nós imitamos o Senhor Jesus. Eu posso tirar algumas lições que são importantes para mim. Da mesma forma, nós, os crentes do Senhor, precisamos de ter um alvo bem claro na nossa vida. O que eu quero? As pessoas do meu trabalho precisam de saber que eu sou um crente, mas que eu sou alegre, que eu sou feliz, que eu compreendo, que eu me coloco no lugar às vezes das pessoas, porque eu não quero ser maior do que elas, eu quero ser bênção na vida delas. E a nossa vida, ela vai fazendo sentido quando nós vamos identificando essas coisas. Quero ler aqui mais 2 textos que falam para nós termos um alvo bem claro na nossa vida. Um deles muito conhecido, Mateus capítulo 6, verso 33. Quando ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Tanto de meta que nós temos, tanto de coisa, tanta coisa que nós queremos fazer no ano de 2025. Mas eu sou um crente, e aqui está diante de mim uma palavra que tem autoridade sobre a minha vida. Essa palavra tem autoridade, porque ela é a palavra do Senhor. E o texto está me ensinando de uma forma muito clara, muito simples, para eu estar colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Colossenses 3, de 1 a 2 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo aqui está pedindo assim aos crentes: fiquem-se, fixar as mentes de vocês em Cristo Jesus. Ele é que precisa ser o nosso alvo muito claro, porque as outras coisas, naturalmente, elas não serão acrescentadas. De que maneira, pastor Wellington, que eu posso fazer com que eu tenha um alvo muito claro para mim? Em primeiro lugar, nós precisamos bastante de fazer isso, é refletir, como eu disse aqui no início da minha fala, desse segundo ponto. Para que Deus tem chamado você? Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Agora há pouco nós vimos um casal aqui agradecendo a Deus por 5 anos de casado, o outro de 21 anos de batizado. Deus tem propósitos em todo esse negócio que está acontecendo na igreja. Deus tem propósitos claros na nossa vida. O que Deus está chamando você para servi-lo no ano de 2025? No ministério específico, que já existe ou que ainda não existe, ou que portas ainda serão abertas para poder fazer. Estava falando da Lídia, a gente começou a evangelizar, a ver para a igreja, e uma das coisas que eu sei que ela marca bastante a vida dela eram as visitas que a gente fazia. Naquela época a gente fazia muita visita, né? Não é como hoje que a gente diminuiu bastante, mas a gente visitava muitas casas. Nem todas as pessoas têm esse perfil, essa característica de evangelizar. Mas sabe o que nós podemos fazer? É orar por aquelas pessoas que estão indo a campo, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na vida delas. Outra coisa que nós precisamos de fazer, de ter um alvo claro também, é ter alguns objetivos, algumas metas espirituais, como eu quero crescer em oração, quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero poder ler a Bíblia. E aí, ler a Bíblia, eu não quero dizer apenas ler a Bíblia toda, mas talvez o seu objetivo para 2025 eu quero ler apenas um livro da Bíblia, João, mas que você possa ler e possa fazer sentido para a sua vida, que você possa aprender com isso. Às vezes até mesmo o pastor durante o ano ele escolhe um livro, ou ele faz alguns desafios. Participe disso, porque é isso que farão do seu ano de 2025 com propósitos eternos e claros para a honra do nosso bom Deus. E por último, nesse segundo ponto, quando ele diz, nós temos que lembrar e ter a certeza, irmãos, de que tudo que Deus nos chamou foi para glorificar o seu nome. Portanto, a
aquilo que você tem como objetivo claro para a sua vida. Pense na glória de Deus. É no seu serviço? O que eu vou glorificar ao Senhor? Tem Deus nesse negócio? É dentro da minha casa? O que eu vou fazer aqui dentro da minha casa, como meta, como objetivo? Tem que pensar na glória do nome do Senhor. Em último lugar, o apóstolo Paulo nos ensina no verso de número 12, né? Estamos lendo versos fora de ordem. Ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está dizendo assim para nós: olha, persista na caminhada. Ele está dizendo isso para nós. Deixe o passado para trás, tenha um alvo claro na sua vida e persista na caminhada. Assim como o apóstolo Paulo aqui, nessa carta onde ele está dizendo, prossigo, dá o sentido, olha, está difícil, né? E eu quero dizer para vocês que vida cristã é uma jornada difícil. Vida cristã não é uma vida fácil. Aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão dificuldades. Nós somos desafiados todos os dias. Cada um de nós de uma maneira diferente. Deus vai nos moldando ali, as coisas vão acontecendo para nos amadurecer, para nos fazer mais fortes, mais firmes no Senhor. Mas eu preciso de entender que nessa minha caminhada, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, passando as suas dificuldades, mas ele não se deixou desanimar. Vão vir dificuldades sobre a nossa vida, nós precisamos de levantar, às vezes cair, levantar, e apesar das dificuldades, nós vamos sorrir e dizer: Senhor, eu vou avançar. Nós vamos avançar para a honra e para a glória do seu nome, porque o Senhor está neste meu propósito. Eu consigo entender que eu quero glorificar o nome do Senhor, eu quero continuar avançando, eu quero continuar conquistando, e tudo que os irmãos já conquistaram até aqui, foi por causa disso, porque teve empenho, porque teve determinação, porque o alvo de vocês sempre foi o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele às vezes faz coisas na nossa vida que nós achamos que nós já alcançamos muitas coisas, e aí vem o Senhor e faz uma coisa ainda maior na nossa vida. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Tem bênçãos que nós recebemos na nossa vida, que nós nunca pedimos por Deus, mas alguém orou por nós, alguém estava lá orando por você. Alguém olhou para você e diz assim: olha, ele tem esse perfil, mas ele não sabe, ele tem esse dom, mas ele não sabe. E aí ele faz um propósito, diz assim: eu vou orar por fulano de tal, eu vou orar. Um belo dia, aquela bênção vem sobre a sua vida e você fica de boca aberta. Só você e Deus é que entende o que está acontecendo, porque você colocou a sua vida para glorificar o nome do Senhor. E alguém orou por você e te presenteou com uma bênção tão importante na sua vida. E só nós, só você e o Senhor sabem aquilo que está acontecendo na sua vida. E assim nós precisamos como crentes, precisamos de estar lembrando dessas coisas. Eu quero ler aqui pelo menos, tenho vários textos, mas eu quero ler pelo menos um texto aqui, onde vai nos ajudar também a dizer que eu tenho que continuar firme na minha caminhada como crente do Senhor. O verso de número 37 de Romanos 8 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O apóstolo Paulo aqui está nos assegurando que nada pode nos separar do amor de Deus. Tenha essa certeza na sua vida. Nada poderá nos separar de Cristo Jesus. Pastor, de que maneira que eu posso persistir firme na minha caminhada cristã? Quando nós estivermos aí enfrentando algumas dificuldades na nossa vida, lembre-se desse texto. Eu acho que um bom começo para a gente poder estar iniciando o ano é memorizar, é aprender alguns textos da palavra de Deus que vão nos ajudar na minha caminhada. Quando eu estiver fraco, quando eu estiver triste, quando eu estiver passando dificuldade, talvez o meu pastor não está do lado, talvez o meu irmão que me aconselha, ele não está do meu lado, você vai estar sozinho. Você tem ali a palavra de Deus.
para dizer para você, para te dar certeza de que você não está sozinho na sua caminhada cristã. Uma coisa muito importante que nós precisamos de fazer, de continuar firme na nossa caminhada, é nós termos comunhão dentro da nossa igreja. Talvez, não conheço, mas talvez tem pessoas aqui dentro que você ainda não tem comunhão comigo. Talvez você se relaciona muito com a pessoa que você mais gosta, mas tem pessoas aqui também nesse meio ou de outro lugar, onde você precisa de ter comunhão com ela, porque ela vai te abençoar de alguma forma. Você já parou para pensar que talvez Deus quer usar uma outra pessoa que está aqui entre nós para te abençoar, para te aconselhar, para te instruir, para ser seu amigo, para ir tomar um café, ou quem sabe um churrasco, um almoço, para você estreitar o seu relacionamento com ela. Por quê? No dia da sua dificuldade, das suas limitações, da sua fraqueza, você vai ter alguém para poder te abençoar, além do pastor, e às vezes nós temos isso, nós encontramos isso às vezes no pequeno grupo, se é que vocês têm aqui, provavelmente sim. Participe, esteja presente ali, faça questão. Bom, o ano passado eu não participei, mas esse ano eu quero estar presente, mais presente no meu pequeno grupo. Eu quero estar ali porque Deus quer usar aquela pessoa, porque eu vou precisar de um suporte durante o ano, e eu tenho certeza que alguém vai poder me ajudar. Participe da escola dominical. Talvez agora estamos de férias, mas quando voltar você possa ter a oportunidade de estar ali, de estar presente, e é tão gratificante quando nós estamos ali para aprender algo novo com você. Portanto, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, nós podemos tirar aqui 3 lições que são muito importantes na nossa caminhada cristã. Não olhar mais para o nosso passado, ter um foco muito claro na nossa vida de quem nós estamos servindo, de quem você pertence. Você pertence ao Senhor Jesus? Isso precisa ter muita clareza na sua vida. Ele precisa ser o foco da sua vida. E por último, persista na caminhada. As dificuldades são grandes, as nossas forças são limitadas, e nós dependemos tão somente do Senhor Jesus. Amém? Quero orar para terminar a nossa fala nesta noite. Gostaria de pedir você nos colocar de pé nesse momento e vamos agradecer ao Senhor por esse momento tão especial que Ele nos deu nesse segundo domingo aqui de janeiro. Vamos agradecer, porque eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer, e tenho certeza que Deus vai usar a sua vida. Eu estou aqui do lado e tenho certeza que de alguma forma mais notícias boas vão chegar deste lugar aqui. Amém, irmãos? Notícias boas de pessoas se entregando, nós avançando a cada dia mais. Poxa, é tão bom, é tão gratificante quando nós estamos crescendo. É bom quando a gente vai embora para a nossa casa dizendo assim: Senhor, eu aprendi algo novo hoje para a minha vida. Eu aprendi, eu pude crescer um pouco mais hoje. Às vezes, quando nós olhamos para trás, quem era o Wellington lá atrás? As coisas pecaram. Quem nós somos hoje? Olha como é que Deus é bom. E Ele quer fazer isso também na vida de outras pessoas que estão ali fora, andando, passando em frente. Mas Deus quer, Deus ama, e Deus quer trazê-las aqui também neste lugar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, Deus, de poder estar nessa noite na casa do Senhor, juntamente com esses irmãos aqui, ó Deus, onde somos o povo do Senhor neste lugar, onde temos sido, ó Deus, a boca do Senhor, anunciando. Obrigado pela comunhão que existe, pela alegria, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos neste lugar. E o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está aqui neste momento, neste lugar. Está olhando para a vida de cada um de nós. E dentro de nós existem limitações. Nós somos limitados, Pai.
Nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. O Senhor é um Deus que fala aos nossos corações e ouve as nossas orações. Por isso, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada pessoa que está aqui presente nesta noite. Cuida de nós, ó Deus. Nós queremos, já somos, mas nós queremos dizer para as pessoas que nós somos muito mais do que vencedores, pelo que o Senhor já fez na nossa vida. O Senhor alcançou a minha família, o Senhor alcançou a minha vida, mas eu sei que o Senhor Deus ainda quer fazer mais algo na vida de outras pessoas. Ó Deus, nos abençoe durante esse ano todo, ó Deus, porque nós vamos precisar das mãos do Senhor, da bênção do Senhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Continue nos falando aos nossos corações e nos dando a certeza de que nós servimos a um Deus que é vivo. É a oração que nós te fazemos agora nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.